E se eu te revelasse que a permanência de Max Verstappen na Red Bull Racing está bem mais instável do que muitos imaginam? Que por trás de toda essa aparente harmonia existe uma condição não declarada que poderá revolucionar completamente os rumos da Fórmula 1? Helmut Marko acaba de soltar uma bomba informativa que pode abalar as estruturas dos próximos anos na categoria máxima do automobilismo. O consultor da equipe austríaca revelou algo que diversos especialistas suspeitavam, mas que ninguém tinha coragem de verbalizar claramente. A continuidade do tetracampeão mundial Max Verstappen na Red Bull tem prazo determinado, e esse prazo carrega um ano específico, 2026. O que Marko disse no podcast F1 Insider vai muito além de uma simples especulação sobre movimentações no mercado de pilotos. Tratou-se de um aviso claro sobre como a Red Bull interpreta a atual condição de Verstappen, e mais importante ainda, sobre como o próprio piloto dos Países Baixos está subordinando sua permanência na equipe ao desempenho imediato com as novas regras técnicas. Quando Marko declara que Max irá reavaliar sua situação caso não sejam competitivos na próxima temporada, ele está reconhecendo abertamente que há uma condição de rendimento não documentada, porém absolutamente concreta, no entendimento entre piloto e escuderia. Mas qual o motivo dessa circunstância ser tão crítica? Porque desde 2020, pela primeira vez, a Red Bull não pode assegurar que disponibilizará o carro mais veloz do grid. A supremacia total que definiu a época Verstappen na equipe de Milton Keynes apresentou fissuras significativas durante a última temporada, quando McLaren, Ferrari e inclusive Mercedes conseguiram questionar seriamente a hegemonia austríaca. Vamos compreender melhor esse contexto. Durante o ano anterior, enquanto a Red Bull enfrentava sua primeira grande turbulência competitiva em muito tempo, as discussões entre Verstappen e Toto Wolff, diretor da Mercedes, ganharam intensidade. Essas negociações não representavam apenas manobras políticas ou táticas para forçar a Red Bull a fazer melhorias. Eram diálogos genuínos, com ofertas reais, que demonstraram claramente que Max estava verdadeiramente ponderando uma mudança de ambiente. O silêncio calculado do piloto naquele momento não foi acidental. Constituía uma maneira de preservar todas as alternativas disponíveis, enquanto analisava o futuro da equipe, que o transformou em tetracampeão. A implementação das novas regulamentações de 2026 simboliza o maior obstáculo que a Red Bull enfrentará desde que reconquistou o protagonismo na Fórmula 1. A aliança com a Ford para criar uma unidade de potência independente representa um empreendimento colossal, carregado de indefinições técnicas e perigos financeiros. Enquanto Mercedes, Ferrari e outras montadoras estabelecidas possuem décadas de conhecimento no desenvolvimento de propulsores, a Red Bull está virtualmente iniciando do zero nessa área. É comparável a disputar uma partida de xadrez onde todos os demais competidores dominam as peças, mas eles estão descobrindo as regras durante o jogo, e não devemos esquecer o contexto histórico dessa situação. A Red Bull já experimentou circunstância semelhante anteriormente, quando perdeu a competitividade após o período vitorioso de Sebastian Vettel, no começo da década de 2010. A equipe precisou de anos para retornar ao topo e só alcançou isso quando descobriu um talento extraordinário como Verstappen e criou uma abordagem técnica completamente renovada. Mas conseguirão reproduzir essa conquista com as novas regulamentações? E aqui reside o aspecto fundamental que Marko tornou evidente. Verstappen não aguardará eternamente por conquistas. O holandês já demonstrou tudo aquilo que precisava provar na Red Bull. 4 campeonatos mundiais, diversos recordes superados, uma era de supremacia que se tornou histórica. Agora, aos 27 anos, ele vive o momento mais produtivo da carreira
e não possui tempo nem disposição para empreendimentos de longo prazo que podem ou não funcionar. Se 2026 não produzir os frutos desejados, a saída não apenas estará disponível, como será executada sem vacilação. O momento dessa conjuntura também é fundamental. Verstappen se encontra na idade ideal para uma transferência de equipe relevante. Não é suficientemente jovem para ser visto como inexperiente, nem maduro demais para constituir um investimento duradouro. Qualquer escuderia que conseguir contratá-lo estará obtendo não somente velocidade absoluta, mas também uma capacidade de liderança técnica e estratégica que poucos pilotos na história conseguiram exibir. Mas vamos examinar as possibilidades. Se a Red Bull acertar completamente com as novas regulamentações e conseguir manter Verstappen competitivo, a colaboração poderá se prolongar por mais alguns anos, fortalecendo ainda mais o legado de ambos. Entretanto, se a aposta na unidade de potência independente falhar, se o chassi não se adaptar adequadamente às novas normas aerodinâmicas, se a equipe perder competitividade como ocorreu no final da temporada anterior, então testemunharemos uma das maiores transformações do paddock nas últimas décadas. A Mercedes permanece atenta à conjuntura. Lewis Hamilton já executou sua mudança para a Ferrari, mas George Russell e Andrea Kimi Antonelli representam uma nova geração que pode se beneficiar enormemente da experiência e velocidade de Verstappen. Toto Wolff não abandonou o objetivo de ter o holandês em sua equipe, e as conversações do ano anterior evidenciaram que existe interesse recíproco. A Ferrari, com Hamilton e Charles Leclerc, também não pode ser eliminada como alternativa, especialmente se conseguir retornar ao topo da competitividade. Visualize o impacto que seria observar Verstappen conduzindo um carro vermelho da Ferrari junto de Lewis Hamilton, ou talvez compondo uma dupla explosiva com Russell na Mercedes. São perspectivas que pareciam inalcançáveis há alguns anos, mas que agora adquirem características progressivamente mais plausíveis. O que torna essa conjuntura ainda mais fascinante é a atitude de Verstappen sobre todo esse panorama. Quando questionado sobre seu silêncio durante as especulações, ele foi objetivo. Não sente necessidade de ficar comentando sobre o tema, porque prefere se concentrar no trabalho e nos resultados. Essa objetividade e pragmatismo são traços distintivos do piloto, mas também mostram uma mentalidade comercial sobre a própria trajetória. Verstappen não é motivado exclusivamente por lealdade ou emotividade. Ele quer triunfar, e vai onde acredita que pode triunfar. A revelação de Marco também revela uma fragilidade da Red Bull que raramente é reconhecida publicamente. Ao aceitar que Verstappen pode reavaliar sua posição, a equipe está basicamente admitindo que não possui garantias de que o projeto será bem-sucedido. É uma transparência revigorante, mas também um indicativo de preocupação para os admiradores da equipe e para o próprio mercado de pilotos. 2026 não será simplesmente mais um ano no cronograma da Fórmula 1, será o ano que determinará se a Red Bull consegue preservar seu maior tesouro ou se presenciaremos uma das maiores transferências da história da categoria. Verstappen definiu suas exigências, Marco confirmou publicamente os termos do entendimento silencioso. E agora, resta descobrir se a equipe austríaca possui competência técnica e estratégica para satisfazer as expectativas de seu tetracampeão. A Fórmula 1 está prestes a experimentar um ano decisivo, onde sucessos e fracassos na pista podem redefinir totalmente o futuro de um dos maiores talentos que a categoria já presenciou. E você? Acredita que a Red Bull conseguirá manter Verstappen competitivo o suficiente para persuadi-lo a permanecer? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os desenvolvimentos dessa saga que promete agitar os bastidores da Fórmula 1 nos próximos meses.